Então, como é aplicado o nosso detector baseado na medida de sincronismo de fase, ou a nossa CSM? Então, considerar que inicialmente eu tenho um fenômeno físico, né, que é observado com uma determinada frequência. Então tá aqui o nosso fenômeno aí. Primeiro passo, como já sabemos, vamos amostrar esse sinal no formato digital, sendo que esse sinal é amostrado uma frequência fs, deixa eu colocar fs aqui, e esses sinais, né, é armazenado no vetor, que eu vou chamar esse vetor de y, que é similar ao nosso x lá, que nós estávamos utilizando na nossa aula, só mudei para adequar a nomenclatura que normalmente é apresentada nos artigos. Então eu tenho n amostras, onde o n aqui é o número total, né, de amostras. Lembrando que quando formos trabalhar com MATLAB, o índice, no lugar do índice 0 é o índice 1, vai ter o índice n, né? Isso aí é só questão de indexação de vetores que cada uma linguagem utiliza, mas eu adotei aqui o índice 0 aqui, só lembrando isso aí. Então, uma vez obtido esse sinal temporal, eu vou dividir esse sinal em janelas. E como consiste essa divisão em janelas, né? Então vou considerar aqui, ó, esse nosso sinal, vou desenhar como uma tabela, que eu acho que fica mais fácil de entender, onde cada célula dessa indica uma das nossas amostras, né? Então está vinculada cada uma dessas amostras. E no exemplo inicial, né, no qual eu apresento a CSM, mostramos que essa divisão, deixa eu voltar para o slide, esse slide aqui, essa divisão corresponde a um determinado tempo, né? Então, como nós sabemos, em sinal de tempo discreto, o tempo nosso é o número de amostras, então eu vou dividir esse nosso sinal em tamanho de uma janela com tamanho de janela igual uma variável TJ, que é um número inteiro, né? Que corresponde à quantidade de pontos que cada uma das minhas janelas terá. Por exemplo, se o nosso TJ for igual a 4, quer dizer que nossa janela é 4 pontos. Então quer dizer, ó, no nosso exemplo eu vou pegar aqui, ó, os 4 primeiros pontos consecutivos, 1, 2, 3, 4. Então esses 4 pontos formam a primeira janela. Então eu tenho a primeira janela formada por esses 4 pontos. A nossa segunda janela é formada adotando a referência do tempo desse nosso vetor, é da quinta, sexta, sétima, oitava, né? Aqui eu formo a nossa segunda janela. A nossa terceira janela é formada pelo nono, décimo, 11º, 12º, ou seja, nossa terceira janela. Então dividir em janelas em tempo discreto corresponde a isso. Eu vou ajustar um tamanho de pontos e depois eu vou ir cortando o nosso sinal na medida que eu obtenho esse número de pontos sucessivamente, formando, igual no caso do nosso exemplo, nossas 3 janelas aqui, né? Obtenho nossas 3 janelas que correspondem a esses conjuntos de dados aí. Em relação a esse tamanho da minha janela, esse valor pode variar, né? Mas um valor mal escolhido pode influenciar sim no desempenho do detector. Esses detalhes nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas para o entendimento agora, lembrando que nossa janela no tempo, né? Vou colocar janela do tempo, ou seja, a duração de uma janela pode ser obtida pegando esse tamanho de janela, né, dividido pela nossa frequência de amostragem. Por exemplo, se eu tiver uma frequência de amostragem igual a 4 Hz por segundo e tiver um tamanho de janela igual de 4 pontos, logo, cada uma dessas janelas, né, tem a duração de 1 segundo. Se eu aumentar o número de pontos, por exemplo, usar 8 pontos para minha janela, então cada uma dessas janelas tem a duração de 2 segundos, e como no exemplo aqui eu utilizei 3 janelas, né, a duração total do nosso exame seria 2 segundos por janela, vezes 3 janelas que eu estou usando, resultando em 6 janelas. Ok? Isso aqui é só um link que eu posso fazer entre o tamanho da janela com o valor temporal daquela janela, né? Qual a quantidade do tempo que eu estou olhando em cima dos meus dados. Ok? Então, voltando ao nosso algoritmo, né, da CSM, dividimos o nosso sinal em janelas. Então eu vou resultar em m janelas com o tamanho
igual a TJ, que é o tamanho das nossas janelas. Então tem aqui as nossas M janelas. Isso computacionalmente eu vou ter uma matriz, né, de M por TJ, sendo que todos esses números pertencem aos reais, né? Então tem cada uma dessas janelas. O próximo passo de cada uma dessas janelas é obter a fase para uma determinada frequência. Então para isso eu vou aplicar o algoritmo da FFT, né? Então para cada uma dessas janelas eu vou aplicar a FFT, ou seja, eu vou aplicar a FFT em M trechos diferentes. Lembrando que ao aplicar a FFT eu vou ter um vetor de números complexos, no qual cada posição desse vetor está vinculada a uma frequência, né? Então, para esse meu vetor, só vou colocar aqui o resultado da FFT para a frequência F0, para lembrar desse nosso passo, que eu vou estar olhando somente para a frequência que eu desejo detectar, as outras não vão fazer diferença. Então, uma vez pegando esse nosso vetor, vou estimar o nosso ângulo, né? Então, em termos de tamanho de vetores, aqui eu estou aplicando FFT no tamanho de uma janela, TJ, então vou resultar em um vetor de tamanho TJ sobre 1. E agora eu só estou pegando bins para a frequência que eu quero, então eu somente tenho um valor só, né, que é um número complexo. E esse número complexo eu estimo o ângulo dele, então vou colocar aqui ó, a função angle e o ângulo aqui. Então no final desse processo eu tenho m valores de ângulos, e a partir desse m valores de ângulos eu vou estimar aquela equação que eu mostrei da CSM, que é dada por 1 dividido por nosso m ao quadrado vezes o somatório desses ângulos aqui, né? Que eu vou vincular uma variável ângulo, a um vetor ângulo, mais o somatório do seno. E isso aqui vai resultar em apenas um valor, né? Que é o nosso CSM, para a frequência que eu desejo analisar. E o nosso detector vai se comparar o valor do CSM com o nosso limiar, né? Que é o que nós sempre estamos utilizando. Ou seja, se esse valor for superior ao nosso limiar, definimos como presença de resposta, e for menor do que o nosso limiar, como ausência de resposta. Como o nosso limiar está comparando o CSM, então esse valor do limiar tem que ser obtido em cima do CSM, né? Então esses valores do limiar é obtido por CSM para a hipótese nula, ou seja, considerando esse sinal aqui, se esse sinal aqui for um ruído, qual vai ser o valor do nosso CSM, e associar a esse CSM o nível de significância, né? Alfa. Como todo valor crítico ou limiar, tem um nível de significância associado a ele, né? Bom, esse slide ficou um pouquinho bagunçado, no próximo eu vou tentar resumir um pouquinho melhor esse diagrama aqui do nosso detector. Então, resumindo, o algoritmo da CSM, eu tenho um sinal de tempo discreto, eu vou dividir esse sinal em m janelas com tamanho TJ. Uma vez obtido cada uma dessas janelas, eu vou aplicar o algoritmo da FFT em cada janela e posteriormente estimar o ângulo para uma frequência F0, que é a frequência a qual eu desejo analisar sua presença ou ausência. Então esse conjunto de ângulos aqui eu estimo a CSM, e uma vez obtida a CSM eu comparo com o nosso limiar crítico, né? Lembrando que o nosso limiar ele é obtido a partir da hipótese nula, né, para CSM, e além disso está vinculado a ele o nível de significância alfa aí, né, que ele vai indicar se eu realizar repetitivamente esse meu teste do CSM na condição de ausência de sinal, o valor esperado que eu possa errar, ou seja, cometer um falso positivo. Em relação a CSM, como parâmetros que eu tenho que escolher a priori, né, é o nosso número de janelas, ou seja, tem um parâmetro de M. Em relação ao nosso tamanho de cada uma das janelas, que eu chamei como TJ, não vai influenciar diretamente no CSM, porque esse só depende do nosso número de janelas, mas uma boa escolha do TJ vai influenciar se eu vou ter ou não um espalhamento ao aplicar a nossa FFT. E além disso, né, como já vimos, eu tenho que escolher um TJ de tal forma que a frequência analisada minha esteja sincronizada em cada uma das tabelas. Então, a seguir nós vamos estudar quais os cuidados que devemos ter ao definir qual o tamanho da janela
utilizado na nossa análise.